Bom, gravação iniciada. Bom dia, nossos ouvintes da rádio AM 1560, neste dia 18 de fevereiro, né, pré-carnaval, ou seja, antes do carnaval. Nesta manhã maravilhosa, como todo dia, independente do sol, da chuva, é sempre um bom dia, né? E nós mandamos um abraço a todos os nossos ouvintes de toda a região de Leopoldina e adjacências, cidades vizinhas. Não podemos deixar também de agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles aí há mais de 15 anos não estaríamos aqui levando o Evangelho de Jesus, né, à luz da doutrina espírita. O Evangelho é o mesmo, né, lá da Boa Nova, só que nós levamos as explicações à luz da doutrina. Comigo aqui estão Gustavo Ramalho, de Conselheiro Lafayette, e Elton Nunes, de Juiz de Fora. Antes de iniciarmos, um bom dia ao Jário Fernandes e a todos que estiverem aí no Facebook ou acompanhando pelo YouTube. Bom, sem mais delongas, o tema hoje é Sede Perfeitos. E aí, Gustavo, fique à vontade para começar a sua explanação. Bom dia a todos os ouvintes, que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco. É uma alegria poder participar de alguma forma, né, desse movimento de divulgação do Evangelho à luz da doutrina espírita. E sempre que nós utilizamos esse à luz da doutrina espírita, é porque, de fato, a doutrina espírita, ela ilumina nossas consciências. Quando tratamos de uma temática tão específica quanto essa, sede perfeitos, é algo que o Cristo nos convida, e nós vamos ler isso em Mateus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Levi, aquele então, né, publicano, começa a escrever o Sermão do Monte, e o Cristo nos convida ali a sermos perfeitos. Antes de tratarmos especificamente desse último versículo do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, é importante sempre recordar quanto o Sermão do Monte ele é um tesouro e também nos ilumina e ilumina as nossas consciências. Para se ter uma ideia, certa feita, a grande alma, ou Mahatma Gandhi, ele, questionado sobre a sua condição, né, de conhecer o Evangelho, o cristianismo, ele vai dizer o seguinte: se todos os livros do mundo fossem queimados e restasse tão somente o Sermão do Monte, o mundo estaria salvo. E aí nós começamos a perceber a grandeza desse compêndio de ensinamentos que é o Sermão do Monte. Por que isso? Porque narra Mateus que Jesus sobe no monte e ia se assentando. E era o costume, à época, daqueles que iam ensinar, eles assentavam. Hoje é ao contrário, né? A gente quer ficar cada vez mais alto nos palanques, nos palcos, nos púlpitos. E naquela época, o costume era que aquele que ensinava, ele assentava-se. E já demonstrava uma certa tranquilidade no processo de ensino-aprendizagem. Quem assenta não está com pressa para ir embora, como a gente faz aqui, ó. Estamos nós três assentados aqui, não tem ninguém com pressa. Porque estamos interessados no tema, estamos interessados no assunto. E hoje, quando a gente pensa em perfeição, tem tudo a ver com essa questão da pressa, da ansiedade. Muitos de nós ficam nos dois extremos. Ou eu nunca serei perfeito, porque perfeito é Deus, perfeito é Jesus, a questão 625 do Livro dos Espíritos, por exemplo. Ou eu quero ser perfeito para amanhã de manhã, porque eu já sei que quando o perfeito for, eu serei feliz, e eu quero ser feliz. Então, a nossa conversa, o nosso diálogo, e é bom deixar isso bem claro, né? Que os nossos irmãos estão aqui para colaborar com apontamentos, com questionamentos. Nós não temos aqui nenhuma pauta pronta,
apenas nos colocamos à disposição para servir de instrumento da inspiração dos benfeitores espirituais, nosso diálogo hoje aqui, desapressado, é tentar compreender, de alguma maneira, esse convite do Cristo a sermos perfeitos, como nosso Pai também o é. Então, quando se pega o capítulo 5, e agora sim adentrando ao Sermão do Monte, Mateus ele vai enumerar ali primeiro as bem-aventuranças. Então, a cronologia do Sermão do Monte começa pelas bem-aventuranças. E o Cristo vai trazer diversas bem-aventuranças, processos de conquista moral, portanto, para que nós, ele vai dizer, num certo hiato, façamos nossa luz brilhar. Não sejamos aquele sal insípido. Então, Cristo ele ensina a conquista de determinadas virtudes e mostra que essa conquista dessas bem-aventuranças, ou seja, sejam felizes, felizes são aqueles que, e aí ele enumera uma série de bem-aventuranças, vai fazer, portanto, brilhar a sua luz. E depois ele entra num processo extremamente importante, que ele diz: eu não vim abrogar a lei, mas eu vim fazê-la cumprir-se. E então Cristo adentra aquilo que para os judeus era o mais sagrado, os mandamentos, o decálogo mosaico. E ele faz aquele processo de tirar o espírito da letra já, como vai nos recordar muito tempo depois o benfeitor Paulo de Tarso. Então Jesus começa a tirar o espírito da letra. E ele vai trazendo uma série de mandamentos e vai mostrando o seguinte: olha, o buraco é mais embaixo. A questão não é tão simples quanto está aqui. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não cometerás adultério. E ele traz para nós um outro nível de desenvolvimento espiritual. E quando ele conclui essas, digamos assim, analogias e esse estudo aprofundado do Pentateuco, mosaico, em especial os mandamentos, ele então convida: sede, portanto, todos vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então nós vamos perceber que o Cristo constrói, segundo o capítulo 5 de Mateus, um processo evolutivo. E nós, espíritas, sabemos que a evolução não dá saltos. Cristo, quando ele diz eu sou o caminho, nós temos aqui uma exemplificação desse caminhar na conquista de determinadas virtudes, nas bem-aventuranças, e no aprofundamento daquilo que é exterior, aquilo que é letra morta, em vivência, no espírito que age. Ou seja, já não basta mais uma virtude exterior. Não basta ser brando por ser brando. Não basta ser humilde por ser humilde. Não basta ser pacífico ou pacificador. É necessário um processo para além disso. E é isso que o Cristo promove na união desses dois fatores. Por que eu sou brando? Por que eu sou pacífico? É aí que ser cristão e ser espírita, porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa, nos ensina o Espírito Paulo de Tarso, é onde as coisas começam a estreitar-se na porta da caminhada do cristão. Mas é o caminho para a perfeição. Mas é um processo.
Então, dentro daquela narrativa inicial, ou seja, eu nunca serei perfeito, aqui nós já vamos ver que o Cristo nos convida a sermos perfeitos. Então, das duas, uma. Ou Cristo se enganou ou mentiu, ou então nós seremos perfeitos. E isso gera um certo medo na grande maioria das pessoas. Ver-se como alguém perfectível. Porque nos tira da condição de comodismo, de dizer assim, a tal síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, porque perfeito é Deus, perfeito é Jesus. Eu não. Eu sou criatura imperfeita. Eu estou imperfeito, mas sou perfectível. E aí nós vamos à questão, por exemplo, e eu adoro essa questão, 115 de O Livro dos Espíritos, porque lá fica claro para nós isso. Quando os Espíritos ditam, e Kardec vai trazer na concordância e universalidade do ensinamento dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, logo, imperfeitos. Porém, deu a cada um uma missão para que, através do conhecimento da verdade, alcancem a perfeição. Então, está explícito que todos nós seremos perfeitos quando sairmos do estágio de ignorância, de simplicidade no aspecto de ignorância, e alcançarmos o conhecimento da verdade, que, como se lê em João 17:17, a verdade é a palavra do meu Pai. É o sermão do monte, a verdade. É quando nós transcendemos, por exemplo, quando eu só não cometo o adultério em um ato sexual, mas eu não tenho desejo e pensamento, não cobiço. Esse é o ponto, esse é o grau de perfeição a que Jesus alude. Ou seja, é um espírito que deseja, sente e pensa em perfeita harmonia com a lei divina, mas faz isso porque conhece a lei divina, e não só porque crê na lei divina. Então temos o conceito de fé raciocinada, que lê-se em o Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela fé que crê não só porque viu, mas crê porque tem a inteligência perfeita daquilo em que deve crer, raciocinou. E nesse aspecto nós vamos entender que sermos perfeitos um dia é um processo natural da criação do ser perfeito sob o prisma absoluto. Ou seja, aquilo que é perfeito de maneira absoluta vai criar naturalmente criaturas perfectíveis. Então faz todo sentido, porque se Deus cria algo que não alcançará a perfeição, o estado máximo de evolução, ele falhou na sua criação. Se Deus falha, Deus não é perfeito. Logo, Deus não é Deus. Permitam-me aqui, é uma analogia com o raciocínio que Kardec faz. No capítulo 5º, né, quando Kardec trabalha o conceito de justiça divina, né, no qual ele trabalha bem-aventurados os aflitos, que está também nesse capítulo que estamos estudando agora. Então, fiquemos atentos nessas reflexões, porque assumamos, e talvez, irmãos e irmãs, esse é o recado mais importante para essa manhã de sábado de carnaval para todos nós. Nós, sim, fomos criados simples e ignorantes, mas Deus deu uma missão para mim e para você que me ouve. Sabe qual é? Ser perfeito. E de que maneira alcançaremos a perfeição? Através do conhecimento da verdade, que é a lei divina. É fundamental conhecer os mecanismos de ação da lei divina, para então alcançarmos essa perfeição. Muitos de nós têm uma ideia equivocada da perfeição
no sentido tão somente moral. E aí nós podemos recordar Emmanuel, quando no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 4, ele vai falar sobre a instrução, e ele faz uma analogia maravilhosa sobre as duas asas que levam o homem a Deus. Uma chamada amor e a outra sabedoria. Portanto, um pássaro só com uma asa não vai voar. E ele faz uma analogia tão bonita. Ele diz assim, olha, o amor é como uma fonte de água no deserto. E aquele indivíduo que está perdido no deserto encontra esse oásis e vai lá e se dessedenta nesse oásis. Isso é o amor que abranda a dor alheia, né, que cura, né, as feridas morais. Mas esse indivíduo que está perdido vai encher o estômago de água e depois não sabe para onde ir. Vai caminhar mais alguns quilômetros, alguns dias, e vai morrer de sede. Já a sabedoria é essa placa que diz, vá por aqui, meu irmão. É quem orienta, é a figura do mestre. E então eu digo, que maravilha, eu sei para onde ir, mas sem a água eu não consigo chegar lá, mesmo sabendo para onde ir. E os Espíritos nos ensinam em O Livro dos Espíritos que a evolução intelectual, ela sempre precede a evolução moral. Então nós temos aqui também um conceito atávico religioso um tanto quanto complexo para chegarmos à perfeição. Porque eu entendo que ser perfeito é só conquistar virtudes morais. E muitas das vezes eu exerço de maneira exterior tais virtudes, como muitos dos judeus que ouviam Jesus no Sermão do Monte, eu não mato, eu não furto, eu não cometo adultério, não exteriormente, mas em desejo, em sentimento e em pensamento. E esse é um ponto fundamental da perfeição, porque nós não seremos perfeitos enquanto encarnados. Até porque o que se sabe é o espírito, quando atinge a condição de espírito puro, e aí lê-se em O Livro dos Espíritos, entre os itens 100 e 112, a escala espírita, aquele espírito perfeito, de primeira classe, ele já não tem necessidade de quê? De reencarnar. Então a perfeição não é desse mundo, literalmente. Eu tenho que pensar em perfeição enquanto espírito. E aí uma provocação, enquanto os nossos amigos não nos provocam, nós vamos provocar quem nos ouve. Uma provocação é, enquanto espírito, vale mais o que eu faço, não roubo, ou vale o que eu desejo, o que eu sinto ou o que eu penso? Ou seja, a perfeição, ela se dará quando eu não pratico de maneira exterior. Só um minutinho, pessoal, perdão. O gogó vai falhando, a gente que fala muito, uma hora o gogó vai falhando. Eu não pratico de maneira exterior e nem interior, o que é contrário à lei divina. Então, quando eu penso na perfeição, é algo que meu vizinho não vê, que meu chefe não sabe, que meu esposo, minha esposa não tem noção. É algo que acontece no meu íntimo. É aí que nós vamos conquistar essa perfeição. E a partir dessa conquista, que ela é paulatina e dia a dia vai acontecendo, nós vamos intelecto, lembrem-se disso, e moralmente galgando os degraus para atingir essa perfeição que nunca será absoluta, mas relativa. Eu vi aí que meu amigo levantou a mão, não sei qual dos dois, eu só vi uma mão levantada, e fique à vontade quem ergueu a mão. Eu quero ver, eu acho que o Elton está anestesiado do começo aí, não quer fazer pergunta. Ou você quer fazer pergunta, Elton? Não, eu estava com um questionamento aqui comigo.
O Sermão da Montanha tem pelo menos 2023 anos, no mínimo, né? E essa evolução que Jesus propõe aos seus ouvintes, esse sermão, é que, ora, o decálogo mosaico, isso foi para aquela turma lá de trás. Agora precisamos ser perfeitos, né? 2023 anos depois, onde você acha que nós estamos, Gustavo? É boa pergunta. Excelente pergunta, Elton. E aí nós temos que entender que a evolução ela é individual. E aí nós podemos observar, sim, sob um prisma médio, nós vamos ver que a população hoje, encarnada e desencarnada na Terra, ainda está muito distante. Inclusive, temos irmãos que nem o decálogo mosaico ainda vivem. Ou seja, nenhuma prática de 3.600 anos atrás ainda consegue experimentar. Isso nos traz uma reflexão muito importante, sabe, Elton? E por isso as perguntas são boas, né, Sandromar? Porque nos abre novas caixas. Quando nós vamos estudar lá na Gênese, e aí quando fala sobre, né, são chegados os tempos, e lá Kardec vai dissertar um pouco sobre alguns irmãos que não teriam condições mínimas de continuar no planeta Terra nesse momento de transição. Seria uma boa hipótese. Será que aqueles que não conseguem vivenciar nem a primeira revelação estariam em condições de continuar conosco? Não seria um filtro racional e razoável entender que no mundo de regeneração, ainda que não um mundo feliz ou ditoso, mas nós não teríamos indivíduos mais em descumprimento com esse processo arcaico para muitos de nós, mas normal para muitos que matam achando que é uma coisa natural, que furtam achando que é uma coisa natural. E não seria isso o que Santo Agostinho, lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que no mundo regenerado o bem sobrepõe ao mal? Então essa sua pergunta me leva a essa reflexão também. Enquanto sociedade, é necessário ali um corte. Alguns estão, digamos assim, reiteradamente divorciados ainda do Pentateuco, do Decálogo mosaico. E me dá a impressão que esse é um mínimo de condição que eu preciso ter para estar no mundo regenerado. Eu preciso, pelo menos, estar no exercício já do que o Cristo começa a enumerar. Ouviste os antigos, né? Não cometerás adultério. Opa, então já não posso mais pensar, eu estou nesse exercício. Então eu vejo que sim, uma grande parcela da sociedade já transcendeu, ou está no exercício de transcender. Mas nós vemos ainda alguns irmãos chamados subversivos, principalmente quando a gente observa, né, o Oriente Médio, quantos irmãos ali, né, ainda ligados à belicosidade. Estamos, pasmem, né, 2023, vivendo uma guerra ainda, pessoas que querem um domínio geográfico de outras terras. Então, isso ao mesmo tempo que nos assusta, também nos traz esperança. Esperança de que a sociedade, de um modo geral, e aí também nós vamos ver isso, não porque Deus é justo, não terá que conviver com indivíduos que sequer cumprem, né, o decálogo mosaico. Eu acredito que esse é um bom ponto de corte, para fazer uma analogia com o Enem, né? É um bom ponto de corte. Eu acho que a gente pode partir por aí. Mas muitos e muitos ainda estão no primeiro exercício, como se estivessem lá sentados há 2023 anos atrás, ouvindo Jesus. Bom, quer mais? Pode falar. Não, era mais uma provocação mesmo nesse sentido, mas da esperança que você nos disse aí, a gente se agarra no seguinte aspecto, que do ponto de vista histórico, né, em fonte primária de história,
o que nós temos sobre Jesus são 2 parágrafos do historiador Flávio Joséfo, o historiador grego, o que tem de verdade científica, né? Colocando a nossa fé de lado, são 2 parágrafos do Flávio Joséfo sobre Jesus. Mas o mundo hoje se divide em antes e depois de Cristo. Então, a verdade cristã nos trouxe onde nós estamos hoje, de uma divisão do mundo antes e depois de Cristo, né? E nós vamos falar, acredito que você vai falar um pouco aí da parábola do semeador, né? Nós não temos, eu vejo naquela época uma concentração fantástica de pessoas como Pedro, Paulo de Tarso, muita concentração de apóstolos aí, eu penso comigo que foram mandados pela espiritualidade para apoiar Jesus naquele momento. E hoje nós vemos coisas espaçadas de um Chico, de um Gandhi, né? Aquela concentração na região ali de Jerusalém era uma coisa, né? Abigail, Estevão, né? Paulo, que não sentia dor quando foi apedrejado. Nós não temos mais, e eu acho assim, que eles foram fundamentais nessa semeadura em solo fértil e profundo que nos traz até hoje. Então, assim, eu acredito que nós podemos alimentar nossa esperança por esse aspecto hoje, estarmos aqui 2023 anos falando de Cristo, né? E procurando caminhos para chegar até a verdade do seu evangelho. Sandro Omar, só aproveitar o comentário do Elton, porque ele é muito oportuno e demonstra a diferença básica entre esse processo de transição da primeira revelação para a segunda e da segunda para a terceira. Nós percebemos que, nesse momento histórico, eram necessárias personalidades de relevo, né? Espíritos realmente que fugiam à média. E aí Kardec, quando ele fala do Consolador prometido, ele já traz a coletividade. Ele mesmo não se diz aquele que seria o indivíduo, né, que traria a terceira revelação, mas a coletividade, baseada na concordância e universalidade dos ensinamentos dos Espíritos. Isso traz para nós uma responsabilidade muito grande, porque demonstra o seguinte: cada vez menos teremos espíritos espíritos de escola. Por quê? Porque é necessário que nos unamos, é necessário que nós, espíritos, possamos fazer o nosso exercício de progresso. E é muito interessante notar que, quando temos indivíduos baluartes, né, por exemplo, o Chico, o próprio movimento espírita começa a ficar muito dependente desses indivíduos. Nós vemos hoje aí o Divaldo, né, já no que provavelmente são seus últimos anos enquanto reencarnado, e eu fico às vezes ouvindo companheiros espíritas preocupados, porque o movimento espírita agora vai ficar órfão, né? O último baluarte do movimento espírita está retornando, e que bom isso, porque a obra ela há de ser coletiva. A obra da regeneração ela é coletiva, menos individualidade e mais coletividade. Então, esse seu apontamento, Elton, ele é muito importante quando fala e traz, né, para coadunando com o nosso tema, sede perfeitos. Jesus chama todos à perfeição. E esse é um momento muito importante na história do planeta Terra, em que a obra ela é coletiva. Então, nós não devemos mais idolatrar, santificar determinados seres. Devemos sim buscar referências, e todos esses que você citou são referências, mas para aplicar em nossas vidas esse conceito de transformação coletiva e não mais individual, respeitando e agradecendo todos esses, mas entendendo que eles sozinhos não vão promover a regeneração do planeta, do orbe. Esse é um processo coletivo, e
todos precisamos nos ver como protagonistas nesse processo. Vai lá, Sandro. Elton, quer mais uma pergunta? Hoje é o seu dia de perguntar. Não, tá. Dentro do que você falou, Gustavo, que me chama a atenção, o Elton citou Paulo, você citou Paulo de Tarso, e ele aprimorou a tal ponto de perfeição em vida, ainda alcançando uma elevação moral tão grande, que ele chega a um ponto e fala: já não é eu que vivo mais, já é o Cristo quem vive em mim. Quer dizer, ele sai do individual e deixa aquele que é o excelso, aquele que é o sol do mundo, né? Então ele fala assim: não existe mais o Paulo, existe aqui um trabalhador do Cristo. E creio que quando fala da coletividade, fala aí da perfeição, quando nós irmos para a perfeição, nós perdemos um pouco do indivíduo e vamos para o coletivo. Porque aí pensamos no próximo, pensamos na sociedade em geral, não é isso? Excelente essa abordagem, Sandro, porque mostra exatamente o que é o processo de tornar-se perfeito. Porque muitos de nós acham o seguinte: quando eu for perfeito, eu vou ser o Jesus, né? Então todo mundo vai me reconhecer como acima de todos, como o melhor, o bonzão. E, na verdade, elevar-se é apagar-se. Porque aquele que for o menor será o maior. Aquele que se humilhar será exaltado. E os Espíritos vão nos ensinar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que não adianta conquistar virtudes, e aí a gente vai para as bem-aventuranças, que é o primeiro ponto, né, do Sermão do Monte, se nós nos vangloriarmos dela. Chego a dizer o seguinte: é melhor um indivíduo com poucas virtudes e humilde do que aquele com muitas virtudes e orgulhoso, vaidoso. Então, quando Paulo se apaga, já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim, ele tem a plena noção do que é ser cristão. É participar dessa coletividade de seres que colaboram com o governador do planeta. Até porque, quando falamos do Cristo, nós devíamos já falar dos Cristos. É algo que pode soar herético para muita gente, né? Como assim os Cristos? Então, nós vamos entender que na criação, e se há muitas moradas na casa do meu pai, cada morada tem ali um tutor, tem um gerente, o que nós chamamos de governador de um planeta, que nós, na Terra, damos o nome de Cristo, mas que podem ter lá os mais diversos nomes, e nós vamos ver que o Cristo da Terra, ele tem uma hierarquia que ele respeita, e no nosso sistema solar existe o Cristo do sistema solar. E aí nós vamos começar a perceber que esse conceito de perfeição, por isso ela é relativa, é um conceito ad eterno. E aí a gente cai num outro ponto. Por que uma ansiedade na perfeição se ela é contraproducente para tal? O exemplo de Paulo, ele é maravilhoso. Porque o Paulo, ele acordava e ele dormia pensando em ser melhor. Mas como nós vamos ler lá, né, em Paulo e Estevão, ele teve que aprender uma lição árdua, porque ele queria se tornar o maior apóstolo, o maior divulgador do evangelho, e de uma maneira, digamos assim, um tanto quanto ansiosa. E o que acontece com ele? Ele tem que ficar 3 anos no deserto ali meditando, estudando. Olha aí, evoluindo o quê? Intelectualmente, estudando o Evangelho de Mateus, né, que ele recebe, que ele ganha. 3 anos. E aí ele começa a pregar com Barnabé. O que acontece com Paulo? Ele não consegue usar aquele verbo fácil, aquela oratória maravilhosa de doutor da lei. E então Barnabé, na sua simplicidade, prega, e Paulo observa, aprende.
Então, quando a gente pensa nesse conceito de perfeição, é o conceito de Pleiade. Quando a gente pensa em Pleiade verdade, o espírito da verdade, embora nós tenhamos uma opinião bastante tranquila em relação a quem é o espírito da verdade, porque é só abrir o livro dos médiuns e ler o finalzinho do livro dos médiuns e depois comparar com o nome que está em Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós não podemos esquecer que Pleiade é o conjunto de espíritos que vem colaborar com Cristo nesse processo da evolução. Então, quando eu penso em perfeição, eu também tendo a crer ou tendo a buscar algo que é exatamente o oposto, que é, eu sendo perfeito, eu vou me destacar. É o papel de destaque. E aí a gente cai numa casca de banana terrível, que é eu me julgar melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que pensar no seguinte, então não, eu vou me omitir, não vou trabalhar, não vou colaborar, porque senão eu quero aparecer. Eu não vou participar do programa de rádio, senão vão achar que eu quero aparecer. Não vou fazer as lives, senão vão achar que eu quero aparecer, estou com a minha cara lá. Não, olha o ponto. Não é o que eu faço ou deixo de fazer. Vamos voltar no Sermão do Monte. Com que desejo? Com que sentimento? Com que pensamento? Então, esse é o ponto. E aí, cabe só a minha consciência julgar do meu trabalho. Porque o Paulo, por exemplo, ele se fez menor. Mas aí, como estamos aproveitando o exemplo dele, quando desencarna, ele só encontra com Cristo, né? Mais com essa turma toda que ele amava de coração. E aí nós precisamos entender esse conceito. Me fazer menor hoje em dia seria o quê? Fazer-se menor para Paulo era ficar só na sua tapeçaria, só tecendo. Não, ele levava a mensagem. E foi preso, e foi humilhado. Então, o que nós hoje estamos fazendo em busca dessa perfeição? No que nós estamos progredindo? E quando nós poderemos repetir com Paulo de Tarso? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Esse é um ponto, sem dúvida alguma, de reflexão. O Cristo vive em mim? Ou o Cristo tem relampejos em mim? De minutos, de horas, de momentos. Essa é uma reflexão importante. Quando eu estou, de fato, sendo translúcido para a luz de Deus, para a grande luz, ou quando eu estou criando uma carapaça que são os vícios, eu diria que só pelo fato de não aceitar a minha perfectibilidade, só pelo fato de não trabalhar pela evolução do orbe, eu já estou, de certa forma, sendo opaco a essa grande luz, a Deus. E o trabalho do cristão, ele é, em última essência, ser um espelho que capta a luz que vem de Deus e leva em regiões obscuras. E aí, quando eu penso ser perfeito é me elevar, me separar, eu estou esquecendo do paradigma de perfeição, que é eu não vim para ser servido, e sim para servir. E essa é uma reflexão importante. Vamos alcançar a perfeição quando esquecermos de nós. Quando o eu já não importa. Quando o nós é o mais importante. Quando servir, porque quando Paulo diz, já não sou eu quem vive é o Cristo, é por quê? Eu vivo para servir. Eu não vivo para ser servido. Companheiros, fiquem à vontade. Gustavo, quando nós falamos em perfeição, né, em ser de perfeitos, como pessoas comuns, né, falhos que somos,
há um abismo, uma distância muito grande quando olhamos para dentro de nós. Essa perfeição é um ponto no horizonte. E, bom, nós temos aquela bela dica, né, de ao final do dia, observarmos o nosso dia, verificar quem nós ofendemos, pedir perdão a quem ofendemos, rever todos os nossos atos diários, mas mesmo assim, à distância, praticando com disciplina esse ato, ainda ficamos distantes da perfeição. Então eu te pergunto, como nos aproximar dessa perfeição, para que ela não esteja tão fora de nossas mãos como na realidade o para mim, pelo menos, eu acho que, né, para grande nós, por mais ambição, né, não sei se é a palavra correta, nossa ambição seja o evangelho, a verdade evangélica, sermos perfeitos, eu vejo distante, com muito... Qual é a sua dica? Como você enxerga isso? Como nós podemos nos aproximar da perfeição sugerida pelo Cristo? Excelente questionamento, Elton, porque é exatamente em reconhecendo nossas vicissitudes, nossas transgressões para com a lei divina, é que estaremos nos aproximando da perfeição. É fazer o diagnóstico da minha doença moral. Aí a grande questão é como um doente eu posso ou me assustar com essa doença, e essa doença ter um sintoma mais forte, ou buscar a terapêutica. E aí, como doente moral, existem dois processos quando eu faço um diagnóstico. Primeiro, culpa. 2, arrependimento. Então, é nesse ponto que eu entendo que muitos de nós nem quer fazer o autodiagnóstico. Porque tem uma tendência a fazer o autoflagelo. Eu ainda sou... Vamos dar um exemplo aqui. Eu ainda sou ciumento. Nossa, como eu sou ciumento. Como é que eu posso me dizer cristão sendo ciumento? Eu ainda sou preguiçoso. Eu sou o pior cristão do mundo porque eu sou preguiçoso. E aí é o ponto. Eu posso ficar me culpando, eu posso fazer o exercício que Santo Agostinho propõe, e eu nem durmo. Perdão. Porque eu encontrei no meu dia tantos desacertos que eu me vejo como alguém, uma escória espiritual, ou eu penso assim, poxa vida, amanhã eu vou ter um dia maravilhoso, porque eu tenho tantas possibilidades de fazer diferente. Como eu me arrependo hoje de ter tido preguiça naquela hora que eu fiquei à toa, eu poderia ter pegado um livro para estudar. Como eu me arrependo de ter passado de carro e ter visto um senhor, uma senhora com uma sacola pesada, e eu não ter parado e ofertado ajuda. Como eu me arrependo de estar vendo televisão e de estar condenando determinado indivíduo naquela notícia. Eu me arrependo disso tudo, Senhor. Dá-me força para amanhã reparar. Porque a grande beleza do Evangelho, à luz da doutrina espírita, é que ele me convida ao arrependimento e não à culpabilização. Mas mais que isso, me convida à reparação. E ele respondendo, Elton, o que vai me aproximar da perfeição é, em todas as vezes em que eu diagnosticar uma ação em desarmonia com a lei divina, eu me arrepender sinceramente e me propor a uma reparação. Assim estarei caminhando para a perfeição, sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de autoflagelo, porque Pedro escreve em sua epístola que o amor cobre a multidão de pecados.
E amor é movimento em direção à lei divina. E, no fundo, seremos perfeitos quando soubermos verdadeiramente amar. Ou seja, estaremos cobrindo o nosso pretérito de pecado. E aqui peço licença brevemente para explicar. Pecar significa errar o alvo. E o alvo é a perfeição. Ou seja, eu peco quando tenho desejos, sentimentos, pensamentos e ações que me levam a um caminho diferente daquele para o qual eu fui criado. E eu fui criado para ser perfeito. Bom, já estamos aí bem avançado no horário, já tem 45 minutos de programa, nem parece, né? Eu vou dar aí a chance do Elton fazer as últimas perguntas. Se você quiser. Não, acho que nós falamos, o Gustavo respondeu bem aqui os questionamentos, né? É mais a oportunidade de apreciar essa exposição mesmo, né? Eu deixo para você, Sandro. Então vamos lá, então. Lógico que os ensinamentos aqui que o Gustavo traz, que é um ensinamento do Cristo que está no Evangelho, e o Gustavo fala muito bem que a primeira revelação do Decálogo, depois, né, que é que a primeira lei que os advogados, o Elton advogado sabe, a primeira lei que é ensinada, né, na faculdade é o Decálogo, né, que é a primeira lei conhecida, né? E depois o Cristo vem com uma lei moral, que é o Evangelho, né? Mas não é uma lei moral bruta, é uma lei moral racional e amorosa, né, Gustavo? Não vamos botar só a razão. Tem a emoção ali no Evangelho. Você pega ali o bom samaritano, por exemplo, uma lei moral com amor. Nós pegamos um povo que é excluído e ele é amoroso com aquele, ensinando aqueles outros que têm a lei, que é os homens da lei que não fizeram e sabiam, né? Então, se a gente pegar, é um evangelho. Não é evangelho, não estão pegando um código moral e amoroso. E dentro de Paulo nos ensina da vida dele, e tem outros apóstolos também que nos ensinam muito, Zaqueu, Maria Madalena, Maria de Magdala, o próprio Pedro, né, que ele fraquejou em um momento, ou seja, as questões humanas, primitivas, em Pedro aflorou, que ele teve medo. E assim somos nós, pessoas imperfeitas, em construção. E nós precisamos nos conhecer para melhorar aquilo que nós achamos em nós um erro. E Santo Agostinho vem completar a fala aqui, que todo dia ele passava em revista o dia, à noite, né? Toda noite ele passava em revista o dia, para que no dia seguinte não errasse. Então nós devemos fazer como Santo Agostinho, mas principalmente, né, Gustavo, conhecer nós mesmos, né? Que é o nosso amigo lá no Delfos, na cidade de Delfos, lá, né? O Sócrates, né? Que vem falar, conhece a ti mesmo. Fala um pouquinho aí, ó. Nós estamos aí 10 minutinhos já para a gente achar. O tempo voa quando a gente conversa sobre doutrina espírita, né? É impressionante. Isso mostra como, a nível espiritual, nós estamos conectados com a nossa essência. Porque nós estamos falando daquilo que vai nos levar à perfeição. Todas as vezes que nós estamos falando ou ouvindo sobre algo que vai ao encontro do objetivo de estarmos encarnados, nós nos sentimos leves, nos sentimos felizes. E é por isso que nós precisamos, enquanto coletividade, e temos essa responsabilidade, nós espíritas, nós cristãos, mudar um pouco o teor das conversações. Você falava aí, por exemplo, né, de Pedro. Pedro passou por um processo de culpabilização. Judas também. E aí nós podemos mostrar esses dois processos de dois cristãos que cometeram erros, cada qual teve um peso, e nós vamos ver que a grande diferença está nesse autoconhecimento. Ou seja, um indivíduo ainda ligado à primeira revelação, ao Deus que pune, ao Deus que vai se felicitar com o meu sofrimento,
que eu vou agradar a Deus conforme eu me flagelar, se eu me ofertar em holocausto, né, as ofertas, o holocausto, e um outro indivíduo que já estava começando a entender a segunda revelação, que é o Deus de amor. Sem dúvida alguma, Jesus é responsável por nos apresentar o Deus de amor. E então Pedro, ele realmente se culpa, Pedro se afasta por um tempo do seu processo de colaborar na divulgação do evangelho, mas aí João narra brilhantemente no seu evangelho que uma vez estavam lá pescando os apóstolos e eles veem ao longe na praia um homem assentado. E então tentam ver quem era e de repente Cefas, Pedro, identifica quem era. E aquele homem era Jesus. E então, já desencarnado, óbvio, Pedro lança-se do barco e vai nadando, tamanho a sua necessidade de estar com Jesus. E ele vai nadando e chega àquela praia. E então, quando ele chega à praia, ele realmente reconhece era o Cristo. E lá ele tem um dos diálogos que, particularmente, eu acho dos mais belos e que talvez sintetize aquilo que nós estamos conversando aqui sobre o convite do Cristo para sermos perfeitos. Então, Pedro conversando com Jesus, os outros apóstolos vão chegando, e aí o Cristo pergunta, né? Simão Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Ainda não entendendo bem o porquê daquela pergunta. E Cristo, então, traz a tréplica, né? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E aí Pedro já acha um pouco estranho, mas acabei de responder e ele pergunta novamente. Ó Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Então, pela terceira vez, Simão Pedro, tu me amas? E ali, o apóstolo, o pescador, na sua simplicidade, compreende a profundidade do que Jesus ensinava. 3 vezes neguei o Cristo. 3 vezes ele me dá a oportunidade de reafirmar que, para além daquele momento em que fraquejei, muito para além daquele momento em que tive medo, assim como andei sobre as águas e afundei, todas as vezes em que nos equivocarmos, todas as vezes em que transgredimos a lei divina, o Cristo estará a nos perguntar, tu me amas? E nós seremos livres para responder, ó Mestre, o Senhor sabe de todas as coisas, é claro que nós te amamos, mas ouviremos sempre, junto a Simão Pedro, lá onde a lei divina está inscrita, conforme está em O Livro dos Espíritos, na questão 621, a nossa consciência apacenta minhas ovelhas. Ou seja, nós estaremos em harmonia com Deus muito mais do que em errarmos ou acertarmos. E alcançaremos a perfeição quando, mesmo equivocados, arrependermos e repararmos. Apacentar as ovelhas é isso. E aí eu acho que nós 3 aqui, os ouvintes que estão em casa, podemos perceber que para aqueles espíritos reencarnados nesse momento, a responsabilidade ela é grande. Porque hoje não tem santo reencarnado. Como bem lembrou o Elton.
Não tem espírito de escola aí que vai fazer um processo de mudança por si próprio. A sabedoria divina e o governador do planeta entendeu que, no momento em que nós estamos reencarnados, nós, embora tenhamos muito pouco, porque um pescador naquela época tinha muito pouco para ofertar, um publicano tinha muito pouco para ofertar, uma mulher que ninguém conhecia em Samaria tinha muito pouco para ofertar, um doutor da lei arrogante tinha muito pouco para ofertar, mas eles, na sua transformação moral, em busca da perfeição, promoveram uma época em que talvez na Terra não houve tantos promovedores da Boa Nova. E hoje, embora nós não façamos esse papel, nem cumpramos, porque não temos essa condição de evolução, nós podemos apacentar as ovelhas que o Cristo nos oferta. Então, ser perfeito como o Pai o é, em tese, é muito simples. A dificuldade está na prática. É arrependermos e repararmos. É observar que vamos errar, não somos perfeitos. Mas focar nisso não vai resolver, nem vai nos levar à perfeição. Buscar a perfeição é assumir a nossa imperfeição. Dizer, Senhor, eu te amo. E ao ouvir, apacenta minhas ovelhas, vamos em busca das ovelhas perdidas de Israel, que pode estar na nossa casa, no nosso trabalho ou na via pública. É assim que nos despedimos, agradecendo essa oportunidade bendita de servir e de divulgar o Evangelho de Jesus, dando aí um bom dia a todos os irmãos. É uma pena, né? 1 hora é muito, mas para quem está aqui, né, vivendo Boa. Aqui e mesclando e trocando ideia, é pouco. E passa tantas coisas na nossa cabeça que dá para provocar e sair um subtema que a gente levaria 2 horas aqui. Eu queria agradecer, Gustavo, mas não tem mais tempo, eu tenho que encerrar. Senão o Jairo lá na rádio, ele briga comigo, né? Então, eu queria agradecer o Gustavo, lá de Conselheiro Lafayette, uma agenda muito apertada, mas ele está aqui, né, disputando tempo com a gente para poder trazer esse belo dia e bela fala que nos enche os corações. Elton, meu amigo, Juiz de Fora, muito obrigado pela sua participação. E agora nós vamos... Eu que agradeço. Marcando uma próxima com o Gustavo, uma agenda bem mais para frente, né? E para trazer mais um pouco disso. Então, meus amigos ouvintes, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco, as diversas matizes religiosas que nos ouvem. Nós estávamos ali dentro do Evangelho, né? Aquele código moral e amoroso que nós falamos, que é de Jesus. Agradecemos aos nossos patrocinadores, que sem eles aí, há mais de 15 anos, não estaríamos aqui na rádio. Um belo dia para todos, um carnaval, né? Com sustentação familiar, com responsabilidade, e para nós, espíritos, nós estaremos em retiro. Os católicos, talvez, os evangélicos, e um mentor espiritual nos fala que se pudéssemos ver o mapa do Brasil, na época de carnaval, aonde tem um retiro espiritual, independe da religião, nós viríamos um mapa todo iluminado, e Leopoldina se encontra nesse mapa de luz no carnaval. Muito obrigado, meus amigos, um grande abraço e até a próxima.